Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, graças a Deus. O tema da mensagem é: e quando surgem os gigantes? É uma pergunta. Todo dia, né, irmãos? E quando surgem os gigantes? Esse é o tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nessa noite, antes de podermos orar, antes de buscar, pedimos a bênção de Deus para a sua família, para a minha família. Vamos meditar nessa palavra. E quando surgem os gigantes? É uma pergunta. Baseado aí, abra sua Bíblia mesmo assentado, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 1. 1 Samuel 17, 1. Louvado seja o Senhor. Deus nos formou para vencer gigante. Amém, irmãos? Deus te fez, Deus te formou para vencer gigante. Para isso, esse é um dos propósitos que Deus nos criou, para vencer os gigantes. É ou não é, pastor Moisés? Os gigantes surgem, os gigantes eles sempre vêm, mas Deus te fez para vencer gigante. Deus já te capacitou, Deus já colocou em você a capacidade de vencer gigante. Deus já colocou em mim a capacidade de vencer gigante. Vencer gigantes. A Bíblia diz assim, capítulo 17, versículo 1. E os filisteus, que são os inimigos, se ajuntaram, os filisteus ajuntaram as suas forças, o inimigo ajuntou as suas forças para a guerra. O inimigo ajuntou as suas forças para a guerra, para guerrear. E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho. Então Saul e Israel estava de um lado, o exército filisteu, o exército inimigo do outro lado, e no meio estava o vale. Povo de Israel, povo filisteu, e no meio um vale. Então, porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado. E o vale estava entre eles, havia um vale entre eles. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Então Golias era guerreiro de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Isso daqui, irmãos, é tudo aparência. Não se impressione com a aparência. Não se impressione com a forma com que o gigante se apresenta para você. Isso aqui é tudo aparência. Aleluia, tudo aparência. Para te amedrontar, para me amedrontar. É tudo aparência. Então ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze,
e trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, tudo aparência. Porque o diabo ele quer se mostrar oponente, o inimigo quer se mostrar alguém que não podemos vencer, para nos amedrontar. E quando surgem os gigantes, e às vezes eles surgem assim, para nos afrontar. Talvez você está aqui e tem gigantes te afrontando, mas Deus já colocou dentro de você a capacidade de vencer gigante. Deus já colocou dentro de mim a capacidade de vencer gigante. Aleluias! Está em nós. A capacidade está em nós. Quando Jesus declarou naquela cruz, está consumado, está tudo pronto. Ali o que eu preciso para vencer o gigante já está em mim, já está em você. Sabe por quê? Não é por causa de você nem de mim não. É porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo já venceu. Eu quero dizer uma coisa, esse gigante já foi derrotado na cruz do Calvário. Aleluias! Ele já foi derrotado. Ele não será. Ele já foi derrotado. É por isso que a Bíblia nos ensina que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não, irmão, não fique assustado com o tamanho. Talvez o gigante que você está enfrentando tem capacete, tem couraça, tem escudo, tem escudeiro, tem lança, mas não se amedronte diante do gigante. Tudo que ele quer é te amedrontar, é me amedrontar. Então preste atenção, o que é que Deus quer nos ensinar nessa noite? O que é que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite? Versículo 7. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Agora preste atenção. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Escolhei entre vós um. Esse gigante, ele... Irmãos, é isso que o gigante quer fazer. Ele quer te colocar medo. Olha só, escolhei um homem. Ele quer nos colocar medo. Que venha contra mim. Aí o verso 9 agora tem um ensinamento muito importante aqui. Se ele puder lutar comigo e me ferir, aqui é Golias falando. Se ele lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Ou seja, se ele vem, ele vai representar vocês. Se ele vier a mim e me vencer, nós, os filisteus, seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Então preste atenção. O que o gigante falou? Se vier um contra mim e me vencer, ele representa todo o povo de Israel. Se ele me vencer, o povo de Israel vence. Eu quero dizer uma coisa: não fuja dos seus gigantes. Enfrente os seus gigantes. Vai para cima dos seus gigantes. Sabe por quê? Se você vencer, a sua família vence. Se você vencer, o seu lar vence. Se você vencer, a sua empresa vence. Então não desista, vai para cima. Vai para cima. Se você vencer, o seu esposo vence. Se você vencer, o seu filho vence.
Se você vencer, o seu ministério vence. Então é isso que ele estava dizendo. Se alguém de vocês vier até mim e me vencer, nós seremos seus escravos, te serviremos. Então, irmãos, olha, nós não temos outra saída a não ser, em nome de Jesus, ir para cima do gigante. Ir para cima do gigante. Ir para cima dele, em nome de Jesus. Porque se eu vencer, minha família vence. Se eu vencer o gigante, meu ministério vence. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Até aqui. E quando os gigantes surgem? E o gigante, ele aparece de várias formas. O gigante aparece de várias formas. O gigante vem sempre para tentar me afrontar, para tentar te afrontar. Então, e quando ele surge? Vamos aprender aqui algumas lições. Como Davi venceu o gigante. Como eu posso vencer o gigante? Quando ele surgir, como eu posso vencê-lo? Como você pode vencê-lo? A primeira lição está no versículo 11. A primeira lição: quando os gigantes surgirem, quando os gigantes aparecerem, a primeira lição que o Espírito de Deus quer nos ensinar nessa noite falei verso 10, né? Verso 11, por gentileza. Verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel, ouvindo o quê? O verso 10, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Aí no verso 11, ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras, olha, eu já falei sobre isso aqui. O que você vê, o que você ouve, determina naquilo que você sente. Guarde isso: o que você está vendo demais, ouvindo demais, determina naquilo que você sente. Se alguém está dizendo que você não vale nada, você não vai dar certo, você não vai conseguir, aquilo que você ouve, determina naquilo que você sente. Aquilo que você vê, determina naquilo que você sente. Então aqui, Saul e todo Israel ouviu o gigante afrontar: dai-me um homem para lutar comigo. Aí no verso 11, ouvindo. Então, irmãos, eu falei sobre isso aqui, domingo, um culto que eu preguei. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Em primeiro lugar, pronto para ouvir o quê? Ouvir a Deus. Pronto para ouvir a Deus. O que é que você está ouvindo? O que é que eu estou ouvindo? Então aqui, ouvindo Saul o quê? A afronta do gigante. Quer dizer, não dê ouvidos para a afronta do gigante, dê ouvidos para aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Não fique dando ouvidos à afronta do gigante. Então, ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras, quais palavras do filisteu? Espantaram-se e temeram muito. Mas eu cheguei em casa, eu vi uma situação que cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você ouve. Mas eu estou vendo uma situação difícil. Você pode até estar vendo uma situação difícil, mas você serve a um Deus que pode mudar situações difíceis em situações agradáveis, em situações boas. Você serve a esse Deus. Então cuidado com aquilo que você vê.
Cuidado com aquilo que você ouve. Eu ouvi algo durante esse dia. Cuidado! Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos aquilo que Deus fala que nós somos. Precisamos acreditar nisso. O momento que você está vivendo não te define. Aleluias! Olha só, irmãos, o momento que você está vivendo não te define. Aleluias! O que te define é aquilo que a palavra de Deus fala a teu respeito. Isso te define. Não defina a sua vida pelo momento que você está vivendo, porque é só um momento. É só um momento. Daqui a pouco a página vira. Daqui a pouco, meu irmão, vem novos ares, nova brisa. De repente amanhece na sua vida. De repente a página vira. Essa página vai virar em nome de Jesus. Não defina a sua vida pelo momento que você está vivendo. Coitado de mim. Coitado de mim. Coitado de você, o que, irmãos? Você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. Coitado de você nada, você tem Deus na sua vida. Nós temos Deus na nossa vida. Mas aí, o que nós ouvimos e o que nós vemos determina naquilo que nós sentimos. Então, é por isso que Saul e todo Israel temeram muito. Então, a primeira lição que eu preciso aprender: e quando surgirem os gigantes? A primeira lição: tenha coragem. Coragem. Pense nisso. Eu vencer no gigante, o meu esposo vai vencer, o meu esposo será beneficiado, os meus filhos serão beneficiados, lá no meu serviço serão beneficiados. Então pense nisso, eu vou ter coragem, eu vou em nome de Jesus e vou vencer. O irmão Júnior falou que o que eu preciso para vencer já está em mim, e está mesmo, porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então já está em nós. Então a primeira lição que eu preciso aprender: quando surgiam os gigantes, com couraça, capacete, caneleira, escudo, lança, escudeiro. Quando o gigante aparecer, te apresentar assim, meu irmão, tenha coragem, porque Deus é contigo. Tenha coragem, porque Deus é contigo. Não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Deus é contigo, tenha coragem. Tenha coragem. Porque às vezes o gigante faz umas caras de carranca pra gente. Quem é que conhece carranca? Já viu aqueles navios? Aqueles navios, que as caras bonitas, né? Que as carrancas. Às vezes o gigante ele vem com aquelas caras de carranca, aquela cara feia, para nos colocar medo, e às vezes até ficamos com medo. Mas entenda uma coisa: maior é aquele que está com você, maior é aquele que está conosco, maior é Jesus na nossa vida. Aleluias, maior é Jesus. Não adianta ter só aparência externa. Pulei até um tópico aqui. Voltar aqui. Então o rei Saul e todo o seu exército, diante do gigante, espantaram-se e temeram muito. Sabe por quê? Ouvindo isto. Então, irmãos, responda para você mesmo: o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? O que você está vendo? Lembre-se, o que você vê e o que você ouve determina naquilo que você sente. Então entenda uma coisa, irmãos: o diabo ele quer nos amedrontar, o gigante quer nos amedrontar, o gigante quer que a gente fique paralisado, porque o medo paralisa. Quando eu era criança, na casa que eu morava com os meus pais, tinha um beco, era um beco com várias casas.
Hoje em dia mudou muito, mas antigamente a maioria dos lugares era assim, ainda tem muitos ainda. Entrava num beco assim com várias casas. E era uma largura para passar, mais ou menos esse tamanho aqui, um pouquinho maior. E tinha um cachorro lá, quando eu era criança, chamava Tato. O Tato era um cachorro amarelo, que me mordeu uma vez. Aqui eu tenho a marca até hoje aqui, me mordeu aqui. Eu era muito gordo, nessa finurinha aqui. Então ele me abraçou aqui assim, do lado aqui e me mordeu. Aí, irmãos, eu tomei um medo do Tato. Ai, meu Deus. Aí, e quando eu tinha que ir para casa, e o Tato estava, aquele cachorro amarelo, sentado bem no caminho que eu tinha que passar. E não tinha outro caminho, não. Eu tinha que passar por aquele caminho, ou então pular o terreno do quintal do vizinho e subir no córrego. Aí o medo me paralisava. Eu não passava enquanto o Tato não saía. Eu ficava na rua, ficava. Aí eu ficava observando ele. Quando ele levantava e saía, eu entrava. Por quê? Porque o medo nos paralisa. Então o diabo quer fazer isso. Ele quer se mostrar para você. Ele quer se mostrar com aquela cara de carranca dele. Ele quer te paralisar. Ele quer te colocar medo. Mas na Bíblia, irmãos, existem vários versículos que Deus diz: não temas, não temas, não temas. Deus está sempre falando: não temas, não temas. Aleluia, não temas. Tenha coragem diante desse gigante. Enfrenta ele. Vai para cima em nome de Jesus. A segunda lição: e quando os gigantes surgirem, e quando eles aparecerem, a segunda lição, versículo... Tem hora que nem eu mesmo entendo a minha letra. Tem hora que eu escrevo hebraico, aramaico. Jesus. Versículo 3. Versículo 3. Segunda lição. E os filisteus estavam no monte de um lado. Não é isso não. Verso 7, por gentileza. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. Não, volta no 3 mesmo. 3 em diante. E os filisteus estavam no monte de um lado. Ah, não, porque eu falei a referência errada. É capítulo 16. Não é 17, não. Perdão se alguém está anotando aí. É capítulo 16. Eu que errei a referência aqui. Capítulo 16, versículo 3. 3, né? Isso daí. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Jessé vai lá e unge a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Irmãos, Deus ele está mais preocupado com aquilo que está aqui dentro. Não é com a aparência, não. Não é com a aparência, não. Não que vamos andar tudo de qualquer jeito, não é isso. Mas a preocupação de Deus é aqui dentro. Então sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque olhou para a aparência dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, Ele olha para o nosso coração. E quando surgirem os gigantes? Em segundo lugar, é preciso ter um coração que agrada a Deus. É preciso, o gigante surgiu, então tenha um coração que agrada a Deus. É preciso ter um coração que agrada a Deus. E a Bíblia nos ensina que um coração contrito e quebrantado, um coração humilde e arrependido, não desprezarás a Deus. Então tenha um coração que agrada a Deus. Não adianta ter somente aparência externa. Não adianta ter só aparência externa, porque Deus, Ele está olhando para o nosso coração. Qual é a motivação do meu coração? Porque eu quero vencer esse gigante. Porque você quer vencer esse gigante. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina assim: de tudo aquilo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque é dele que procedem as saídas para a vida. Então, qual é a motivação que você quer vencer esse gigante? Até isso Deus está olhando. Até isso Deus está olhando. Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tem uma outra versão, é tudo a mesma coisa, porque às vezes muda a versão, mas o significado é o mesmo. Tem uma versão, essa que eu estou com ela, por exemplo, aqui, deixa eu ver se é isso aqui, que diz assim: aqui ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E quando surgirem os gigantes, tenha um coração que agrada a Deus. Então diz aqui: eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus é aquele que prova os pensamentos. Então até mesmo diante de um gigante que eu estou enfrentando, Deus está provando o meu coração. Ele está provando os meus pensamentos. Ou seja, qual é a motivação do meu coração para vencer aquele gigante? Porque tem gente que quer vencer gigante não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, por vingança, por soberba, por orgulho. E Deus está provando o coração para ver o que está te motivando, o que está me motivando. Veja o conselho que Davi deu a Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o quê? Com o coração perfeito. Então Deus está olhando para o meu coração. Deus está olhando para o seu coração. Deus não está preocupado com a aparência, com a estatura, como está o seu cabelo, como está a sua aparência externa. Deus está olhando para o seu coração, para o meu coração, e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque
esquadrinha o Senhor todos os corações. Deus esquadrinha todos os corações, aleluias, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Deus sabe, Ele está pesando os seus pensamentos e os meus pensamentos. Deus entende, Deus sabe qual é a motivação. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, irmãos, não basta apenas ter aparência aqui fora, porque tem pessoas que às vezes aqui fora está tudo bonitinho, mas aqui dentro tem um bocado de coisa ruim, tem um bocado de coisas que Deus precisa tratar, mudar, retirar, que está no coração. Aí voltando para 1 Samuel 17, verso 16. Então o segundo passo, é preciso ter um coração que agrada a Deus. Quando eu vencer esse gigante, aquela minha vizinha vai ver, aquela pessoa vai ver, eu vou me vingar. Deus está pesando no seu coração. Qual é a motivação? É por vingança? É para humilhar o próximo? Então, irmãos, olha só. E quando surgiram os gigantes? Tenha um coração que agrada a Deus. Tenha um coração que agrada a Deus. Aí no capítulo 17, verso 16, diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias. Pela manhã e à tarde, 80 vezes. Se apresentava pela manhã e se apresentava pela tarde. Nos dá a entender o seguinte: quando acordamos, está lá, aquela carranca para a gente lá. Às vezes dentro da sua casa, você enfrenta gigantes. Às vezes quando você chega no serviço, tem gigantes. Então, todos os dias de manhã está lá o gigante. Todos os dias à noite está lá o gigante. O gigante, ele não tem limites. O primeiro pensamento do dia, o último pensamento da noite, lá está o gigante. Quer dizer uma coisa, ele vai estar lá até o dia que você se posicionar, até o dia que eu me posicionar, em nome de Jesus, e enfrentar esse gigante. Não fuja, não se acovarde. Eu não devo me acovardar, eu preciso enfrentar. E quando ele surgir, eu vou enfrentar em nome de Jesus. Vamos enfrentar em nome de Jesus. Então, a segunda lição: e quando os gigantes surgirem, tenha um coração que agrada a Deus. Tenha um coração que agrada a Deus. Senhor Jesus, limpa o meu coração. Tira do meu coração tudo aquilo que não provém de Ti. Irmãos, essa deve ser a nossa oração. Limpa o meu coração, para não atrapalhar, vencemos o gigante. A terceira lição: e quando os gigantes surgirem, versículo 20. Porque tem pessoas que, diante dos problemas, além de ficar paralisado, a pessoa fica... Já viu cachorro quando cai de mudança? Ele não sabe para onde que ele vai. Tem pessoas que às vezes ficam assim diante do problema. Não! Calma, quieta o seu coração. Deus está com você. Deus está no controle. Davi então se levantou de madrugada. Pela manhã, aí ele não ficou desorientado. Irmãos, entenda isto. Guarda outra palavra no seu coração. Não se perca no meio dos problemas. Não se perca no meio dos problemas. Tem pessoas que no meio dos problemas elas se perdem. Não sabem o que fazer, ficam desorientadas. Não!
Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie ou não te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor. Ah, mas tem um gigante, mas não se apavore, não se perca no meio dos problemas. É isso que Davi fez aqui, ó. Voltando por gentileza, o verso 16, 17 e 16. Não, perdão, é o 20 mesmo. O chefão está mais antenado do que eu. Ele colocou certo, eu falei. O verso 20 diz assim: Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, e deixou as ovelhas com guarda, porque aqui ele estava indo para visitar os seus irmãos no campo de batalha. Aí lá o gigante já estava lá. Aí Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, ou seja, responsabilidade. Irmãos, no meio dos problemas eu não posso perder as minhas responsabilidades. Igual uma vez uma pessoa falou comigo assim, ele fez uma coisa errada e falou assim, mas é tanto problema que pior que a gente fica meio cego, irmãos. Não é por aí, irmãos. Eu não estou aqui minimizando o problema de ninguém. Eu não estou aqui para dizer que o problema de outro é menor do que o meu é maior. Não é isto. Mas, irmãos, eu não posso me perder no meio dos problemas. Eu fiz isso de errado, é porque o problema me cegou. Não! Você é responsável pelas suas ações. Eu sou responsável pelas minhas ações. Se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, porque era a responsabilidade dele, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então, a terceira lição que eu preciso aprender: quando surgiu o gigante, eu não posso perder as minhas responsabilidades. Já pensou? Pastor Moisés, você não foi trabalhar por quê? É tanto problema, porque eu não estou com cabeça para trabalhar. Não, sabe por quê? No final do mês, os boletos vão continuar vencendo, não para não. É água, é luz, é telefone, é internet, é a compra do mês, é gasolina do carro, é IPVA, é IPTU. Tem mais, é corte de cabelo, é comprar roupa, meu irmão, não para de chegar. Então eu não posso perder as minhas responsabilidades. Eu tenho que continuar sendo responsável. Eu tenho que continuar caminhando, eu tenho que continuar prosseguindo, eu tenho que continuar avançando, eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Então, quando surgiu o gigante, tenha responsabilidade com os seus compromissos e eu com os meus compromissos. A quarta lição: quando surgiram os gigantes? A quarta lição, verso 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 20... pode continuar, 25. Eles viram, volta o 24 por gentileza. Porém, todos os homens em Israel, vendo, então preste atenção, o que eu vejo e o que eu ouço determina naquilo que eu sinto. De novo aqui, ó. Porém, todos os homens em Israel vendo. Irmão, para de olhar. Vamos lá. Vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Verso 25.
E diziam os homens de Israel, de novo aqui, ó, vistes, aí é a pior coisa, é um amedrontando o outro, é um amedrontando o outro, porque a pessoa não quer ter medo sozinho não, ele quer puxar o outro com ele. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? E outra coisa que aprendemos aqui, aqui estava o povo de Israel, de um lado, e o filisteu do outro. E no meio estava o vale. Aqui o gigante já estava entrando no meio do arraial de Israel. Sabe por quê? O gigante, quando ele não é afrontado, o gigante, quando você não enfrenta o gigante cresce. Guarda isso! Quando não enfrentamos o gigante, em nome de Jesus, quando não vamos para cima dele, o gigante cresce. Porque ele saiu do arraial dos filisteus, está dizendo aqui, ó, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Ou seja, o gigante, 40 dias afrontando, não apareceu ninguém. O que ele fez? Ele saiu de onde ele estava, ó, passou pelo vale e subiu. Quero dizer uma coisa, enfrenta os gigantes na sua família, enfrenta os gigantes no seu casamento, enfrenta os gigantes que surgem para que eles não cresçam, enfrenta em nome de Jesus, porque ele vai cair pelo poder que é no nome de Jesus. Enfrenta, senão ele cresce. Senão ele cresce. Agora ele está subindo aqui já, ó. Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem? Davi não quis nem saber, que ele podia perguntar assim, né? Que farão aquele guerreiro? Que farão aquele guerreiro com capacete, com escudo, com couraça, com caneleira, com lança, com escudeiro? Irmão, Davi não estava nem aí. Por que o gigante? Ai, irmão, para de olhar para gigante, olha para o seu Deus, olha para o tamanho do seu Deus. Que farão aquele homem? Ele não colocou as qualidades do Golias, porque ele não estava nem aí para Golias, porque ele sabia em quem ele estava, ele tem crido, ele sabia quem estava com ele. Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso? Quem é, pois, este homem circunciso? Ele não estava nem aí para quê? Porque o que aquele guerreiro tinha, se tinha capacete, tinha lança, tinha espada, tinha escudo. Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Quem é esse incircunciso? Ele não sobressaltou as qualidades daquele guerreiro. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, a quarta lição para vencer gigante: mantenha seu olhar em Deus. Mantenha o seu olhar em Deus. Para de olhar gigante, para de olhar o tamanho do gigante e olhe para Deus. Todos ali eram especialistas em Golias. Ele é grande, é forte, é guerreiro. Tudo que eles viam era Golias, e isto que eles viam paralisavam eles. Davi, porém, era especialista em Deus. Ele não olha para o gigante, ele não olha para o problema, mas ele olha para Deus. Quem é esse incircunciso filisteu? Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Então o que Davi estava dizendo? Quem é este homem que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Quero dizer uma coisa: você faz parte do exército do Deus vivo. Você faz parte. Então quem é esse gigante? Então para de olhar para o gigante. Quem é esse incircunciso filisteu?
Quem é este homem que não tem aliança com Deus para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então olhe para Deus. Amém, irmãos? Olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. A quinta lição, verso 34. 17:34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, eu livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Próximo verso. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu. Ele não olhava porque ele era guerreiro, capacete, lança, não, que assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A quinta lição: e quando surgirem os gigantes, não fuja dos seus problemas, enfrente-os, não fuja, enfrente. Sabe por quê, irmãos? Golias não foi a primeira batalha que Davi teve, não. Diz o texto que ele matou o leão, ele matou o urso, para depois enfrentar Golias. Entenda uma coisa, as lutas que eu enfrento hoje me prepara para problemas, para enfrentamentos maiores amanhã. Então não fuja dos problemas de hoje, não fuja das lutas de hoje, porque as lutas de hoje é Deus te preparando para enfrentamentos maiores amanhã, para que você esteja pronto. E quando surgirem os gigantes, não fuja dos seus problemas. Mata o leão, mata o urso, e se vier Golias, você vai matar também em nome de Jesus, você vai vencer. Então não fuja, enfrente os seus problemas. A sexta lição, sexto e último: e quando surgirem os gigantes, verso 38, 39, e Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Em sexto e último: e quando surgirem os gigantes, sexto e último, use a armadura espiritual que Deus te deu, que ela é individual. Não adianta eu tentar enfrentar os gigantes da minha vida com a armadura do pastor Moisés ou do irmão Jonatas. Não, a armadura é individual. Lembra que eu disse no início? O que você precisa para vencer os gigantes, Deus já colocou dentro de você. Você está capacitado, você está capacitada para vencer gigantes, porque Deus está com você. E esta armadura é individual. Não use a armadura de ninguém. É você quem vai vencer com a ajuda de Deus. Sou eu quem vou vencer com a ajuda de Deus. Aleluias. Não enfrente o gigante que te afronta com a armadura dos outros. Você pode vencer em nome de Jesus. Você pode vencer em nome de Jesus. Vocês que nos ouvem podem vencer em nome de Jesus. Concluindo, assim como o menino Davi, confiando em Deus, porque ele não estava confiando nele, ele falou assim com Davi, com Golias: tu vens a mim com espada, com lança, é tudo aparência, irmã, tudo aparência.
É assim que o gigante se apresenta. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, e escudeiro, e capacete. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluias! Ele foi confiando em Deus. Vá confiando em Deus. Quer dizer uma coisa? Vá nessa tua força, confiando em Deus. Aleluias, aleluias. Fiquemos em pé. E eu quero encerrar lendo Provérbios capítulo 3, versículo 5. Aleluias, não é na sua força, mas é na força do Senhor. Então, assim como Davi, confiando em Deus, venceu, você vencerá, eu vencerei também. Aí Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor. Quero dizer uma coisa, confia no Senhor. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, mas confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, confia no Senhor. Amém, irmãos? Confia no Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, e quando surgem os gigantes, meu Deus, me ajude a vencer, ajude esse teu filho a vencer, ajude essa tua filha a vencer. O Senhor nos criou, nos formou com a capacidade, já está em nós a capacidade para vencer gigantes, e esse gigante vai cair, em nome de Jesus. Esse gigante que afronta essa tua filha, esse gigante que afronta esse teu filho, esse gigante que me afronta, ele vai cair, no nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai cair, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.